Dia 6 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Realidade transformada. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Esse versículo que nós acabamos de ler fala a respeito do momento em que Neemias fez uma pergunta a um homem chamado Anani. Esse homem chamado Anani morava em Jerusalém e ele foi até a província em que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Quando Neemias viu Anani, ele perguntou: como que está a nossa cidade de Jerusalém? E eles responderam para o Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A cidade de Jerusalém foi invadida pelos babilônios e os babilônios queimaram a cidade. E Neemias ficou sabendo que as pessoas que estavam morando em Jerusalém estavam numa situação horrível, mas ele perguntou para o Anani: como é que está a situação de Jerusalém? E o Anani deu essa resposta que nós acabamos de ler aqui nesse versículo, dizendo que o povo de lá estava em sofrimento, em humilhação, que o muro da cidade havia sido derrubado e que as portas da cidade haviam sido destruídas pelo fogo. Qual a importância da leitura desse versículo hoje? É que a história de Neemias é a história de um homem que foi até Jerusalém e em 52 dias ele fez a reconstrução dos muros de Jerusalém. Se você abrir a Bíblia e ler o livro de Neemias, você encontrará 13 capítulos. Nesses 13 capítulos de Neemias, a Bíblia conta a história desse homem, que ele procurou saber a respeito de Jerusalém e ele pediu para que o rei Artaxerxes desse para ele cartas para que ele pudesse atravessar todas as províncias até chegar em Jerusalém e pediu materiais, madeira e condições, recursos econômicos para que ele pudesse fazer a reconstrução da sua cidade e tirar o seu povo do sofrimento e da humilhação. O tema da mensagem de hoje é realidade transformada, no sentido de que eu sou responsável pela transformação das realidades que estão ao meu redor. Você é responsável pela transformação das realidades que você tem passado. Toda situação de sofrimento, toda situação de humilhação começa com uma informação detalhada a respeito do que está acontecendo. E muitas vezes nós queremos tapar os nossos olhos, queremos negar que alguma coisa não está indo bem. O seu casamento pode estar com algumas frestas, algumas arestas, algumas divisões, mas a realidade pode ser transformada se você não tapar os olhos, se você resolver apontar, identificar o problema e dizer: é isso que eu tenho que resolver,
É isso que eu tenho que melhorar. O seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa. Às vezes, você está envolvido num negócio que já deveria ter fechado para começar algo novo e você está tapando os olhos e tomando ainda prejuízo porque está com medo de ver a realidade para transformá-la. Neemias não fez isso. Ele perguntou para Anani: o que está acontecendo na cidade de Jerusalém? Ele se informou e, com as informações, ele buscou fazer o que precisava: recursos, apoio do rei e pessoas. E em 52 dias ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Ele conseguiu fazer isso de maneira rápida. Por quê? Porque ele identificou o problema e ele enfrentou. Ele contou com recursos materiais, ele pediu ajuda para o rei. Muitas vezes você vai precisar da ajuda de pessoas para que você resolva o seu problema. Às vezes de uma ajuda médica, às vezes de uma ajuda de um profissional, de um contador, para ajudar a resolver, sanar as dificuldades de um negócio, de uma empresa, de uma pessoa que tem mais experiência que você para te dar conselhos assertivos. Assertivos é aquilo que resolve, de fato. Mas a transformação, as realidades que você vive, dependem desse enfrentamento, de você ver e não ter medo de apontar o que precisa fazer para que haja transformação. Vamos ler o devocional. Toda a realidade só será transformada quando você fizer perguntas. Neemias fez a pergunta certa a seu irmão Anani. É possível que ele já soubesse o que ocorria em Jerusalém, mas desejava saber mais. Por isso perguntou a alguém que de fato vivia lá. Uma das maiores lições que aprendemos com essa passagem é que devemos realmente procurar saber a real situação das tempestades que estamos enfrentando. É necessário esse diagnóstico e até mesmo aprofundar ainda mais a busca pelo cerne do problema, não se atendo à conjuntura atual, mas investigando a causa do problema. Muitas vezes temos medo de saber a real situação, pois ao sermos confrontados com a verdade, podemos descobrir coisas que não nos agradam. Então, aqui, como ele diz, quando nós somos confrontados com a verdade, nós podemos descobrir coisas que não nos agradam. Às vezes, nós descobrimos que estamos falhando em alguma coisa e aquilo não nos agrada. Todo o processo de transformação da realidade inicia-se com perguntas. Então, procure saber o que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Por exemplo, na vida emocional, às vezes nós estamos carregando mágoa de alguém e nós não queremos admitir que estamos magoados. Às vezes, uma inveja, uma cobiça no nosso coração pode nos trazer tristeza em relação a avançar em um negócio. Ficamos paralisados por causa da comparação com alguém que está em uma posição mais alta, em uma condição mais avançada do seu negócio, e aquilo nos paralisa. É preciso tratar. É horrível admitir que estamos carregando mágoa, inveja, cobiça ou que estamos com algum comodismo, alguma preguiça, alguma procrastinação. Mas admitir que estamos sendo falhos nos ajuda a avançar. Então, aqui prosseguindo na leitura, descubra onde você está errando.
seja ousado para fazer as perguntas certas, mesmo sabendo que as respostas serão amargas e que poderão confrontá-lo de uma forma até mesmo dolorosa. Mas seja corajoso. Como Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém e devolveu a esperança, faça que a razão do seu problema seja o combustível para você lutar e superá-lo. Revista-se de fé e coragem. Saber a raiz do seu problema é fundamental no processo de restauração, pois você agirá de forma assertiva e coerente. Por mais dolorido que seja analisar a realidade para tratar as feridas, precisamos diagnosticar o problema e, a partir de então, iniciar o processo de cura e reconstrução. Peça a Deus que lhe conceda sabedoria para discernir e transformar a sua realidade hoje. A frase de hoje é: cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo. Lendo mais uma vez, cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo. Hoje é o dia 65 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 16, e a palavra-chave de hoje é transformação. Vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, verso 1. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. 2. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. 3. E assim ela lhe deu Agar, para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. 4. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. 5. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. 6. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. 7. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. 8. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. 9. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. 10. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. 11. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. 12. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. 13. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi
aquele que me vê? 14. É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de poço daquele que vive e me vê. 15. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. 16. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Essa história que nós lemos de Gênesis capítulo 16 conta o momento em que Sarai resolveu por conta própria arranjar um filho para ela e para Abrão. Se você ler os capítulos anteriores de Gênesis, você vê que Deus fez uma promessa para esse casal. Deus apareceu para Abraão quando ele tinha 75 anos, dizendo para ele: Eu darei um filho para vocês, para Abrão e para Sarai. Aqui nós lemos no último versículo que Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Quando passaram 10 anos, dos 75 até os 85 anos, passaram-se 10 anos, Sarai viu que o filho prometido não havia nascido. Então ela tomou uma decisão, como nós lemos hoje. Ela procurou Abrão e disse: Deite-se com a minha escrava, Agar, e você pode ter um filho que vai ser nosso por meio dela. Então ela entregou a Agar para que Abrão se deitasse com ela, e como nós lemos na história, Agar engravidou. Mas Agar, quando engravidou, começou a tratar mal a sua dona, pensando assim: eu vou ter um filho do meu senhor agora, e ela é a minha dona, mas ela não tem filhos. Então, ela merece ser desprezada. Isso mostra que quando nós tomamos as nossas decisões que são de falta de confiança em Deus, nos levam a sofrimentos desnecessários. Se você ler os próximos capítulos de Gênesis, a Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão e disse assim: eu fiz uma promessa, e a promessa é que eu vou dar um filho de vocês mesmos. E Deus deu um filho. Na frente, nos próximos capítulos, a Bíblia fala que Deus fez com que Sarai engravidasse. E quando ela estava com 90 anos e Abraão estava com 100 anos, nasceu Isaque. E Isaque era filho da própria Sarai. Ela não soube esperar o tempo da promessa, 75 anos de Abraão, até o tempo do cumprimento da promessa. Abraão, com 100 anos, foi de 24 anos. Isaque nasceu no 25º ano da promessa. Deus cumpriu a promessa, mas não no tempo que Abraão e Sarai queriam que se cumprisse. A diferença entre Neemias e Sarai foi que Neemias se informou a respeito da situação e ele orou ao Senhor. E ele pediu autorização para o rei e ele conseguiu as cartas, os recursos e o apoio para construir os muros de Jerusalém em 52 dias. Então, o empreendimento de Neemias foi de pleno sucesso, porque ele colocou todos os planos nas mãos de Deus. Sarai, ela ficou em dúvida depois de 10 anos da promessa, e ela resolveu entregar Agar para que se deitasse com Abraão. A história mostra que os descendentes de Agar, que são descendentes de Ismael, formaram o povo árabe, que hoje é inimigo do povo de Israel, que são os descendentes de Isaque. Então nós vemos que uma decisão que Sarai tomou trouxe uma consequência que dura
até os dias atuais. Os descendentes de Agar, que são descendentes de Abraão, se tornaram adversários. Eles ficam ao redor da nação de Israel, que vem de Isaque, o filho legítimo de Sara, de Sarai e de Abraão. Então, quando você estiver avaliando a sua realidade e você sentir falta do cumprimento de alguma promessa de Deus, tenha paciência. Deus, quando promete, ele cumpre. Não tome decisões precipitadas. Sarai tomou uma decisão precipitada. Colocou a empregada para deitar com seu esposo, pensando em ter um filho por meio dela. Ela criou uma estratégia que depois acabou contra ela mesma, porque ela não consultou a Deus a respeito do que fazer. Sempre peça orientação a Deus a respeito das suas decisões. E agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem de hoje e ainda não tomou a decisão de confessar a Jesus como seu Salvador. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Nessa oração, você pede para que o Senhor Jesus seja o seu Senhor, aquele que vai liderar a sua vida e que ele seja o seu Salvador. Salvador do quê? Nós temos pecados e Jesus foi enviado por Deus para morrer por todos nós, para nos salvar dos nossos pecados. E a Bíblia fala que todo aquele que recebe Jesus se torna filho, filha de Deus. Aquele que não aceita Jesus não tem como chegar até Deus, porque continua com seus pecados. Mas aceitar a Jesus significa que você aceita e reconhece: eu tenho pecados e eu aceito Jesus como meu Salvador, como aquele que morreu por mim, que deu a vida e o seu sangue para me perdoar os pecados diante de Deus. E quando você faz isso, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele fala no nosso coração quando nós estamos errando, apertando o nosso coração. E ele também nos fala: faça isso, ouça essa pessoa, preste atenção e tome cuidado com relação a essa pessoa. O Espírito Santo, ele conversa com todos aqueles que falam diariamente com Deus. E quando você aceita Jesus, o seu nome, como você pode ver na tela, na frase 3, quando você pede para andar com Jesus, você pede para escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica nos céus, com os nomes dos que aceitam Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro da Bíblia, está escrito que um dia haverá o juízo final. Quem estiver com o nome no livro da vida entrará diretamente nos céus. Então faça essa oração de confissão, confessando que você tem pecados e confessando que você quer receber a Jesus. Veja qual é a realidade espiritual que você está vivendo hoje. E mude, transforme essa realidade, aceitando a Jesus agora. Faça essa oração de confissão comigo. Ligue o seu pensamento com Deus agora e declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Todas as orações devem ser feitas exclusivamente em nome de Jesus, porque Jesus foi quem morreu por nós. Se você tem alguma imagem, algum santo, algum amuleto, coloque em um pacote fora da sua casa, porque agora que você fez essa oração, o próprio Deus, pelo Espírito Santo, mora em você
e na sua casa. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé que prega que todas as orações devem ser feitas somente a Jesus e siga nos cultos de estudos bíblicos para que você conheça mais a respeito de Deus e também participe das reuniões de oração. Oração são conversas com Deus. A oração é uma conversa, é uma fala com Deus. Fale com Ele a respeito de todas as questões que você precisa resolver. Ele vai ajudar você a identificar o problema e a mudar, a transformar a realidade para o bem. Vamos fazer a oração final. Pai querido, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre a transformação das nossas realidades, que nós devemos aceitar o confronto, que devemos ver o problema e enfrentá-lo com coragem, com ousadia, corrigindo, consertando, melhorando, aperfeiçoando o que deve ser corrigido, melhorado, aperfeiçoado. Então eu peço agora que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha, derramando sabedoria e clareza para que possam perceber o que precisa ser tratado. Se é falta de fé, que o Senhor derrame fé. Se é falta de confiança, que o Senhor derrame confiança. Se é alguma infidelidade, que o Senhor derrame a força para abandonar o erro e consertar o caminho para o que é certo. Se é alguma mentira ou alguma mágoa que se carrega no coração, eu peço que o Senhor limpe a mentira e a mágoa. Se existe algum desejo de vingança, alguma falta de perdão, que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha a derrotar esse mal para que sinta-se em paz e consiga prosseguir em paz. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor agora conceda a cura das doenças e das enfermidades e que o Senhor venha trazer a libertação dos vícios de bebida, de drogas, de pornografia, de masturbação, de mentira, de adultério, de traição, de sonegação fiscal, de todo tipo de pecados, de ira, de mágoa, de inveja, de cobiça, de murmurações e reclamações. Eu peço que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha, a deixar as palavras negativas, palavras que carregam o mal. As palavras têm poder. Você deve cuidar do que você fala. Quando você fala, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho inteligência para isso, você está se amaldiçoando. Mude as suas palavras. Diga: o Senhor é aquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e me ajudará. O Senhor está na minha frente. Eu sei que com dedicação eu posso. Eu sei que com trabalho e com esforço eu consigo. Eu sei que com o apoio de Deus tudo é possível para aqueles que acreditam em Deus. Declare essas palavras sobre a sua vida. Senhor, agora abençoa a todos, dando as suas bênçãos em um dia maravilhoso para a alegria de todos e para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória e glória e glória eterna somente ao Senhor, o nosso Deus.